ela dizia que a memória da mulher é programada para esquecer esse período, no momento que a gente olha para a criança. Não sei se funciona para ela. O problema é que a gente lembra, e quando lembra dói do mesmo jeito, saca? Negar atendimento, impedir que a mulher seja acompanhada por alguém de sua preferência, tratamento agressivo no trabalho de parto, não empática, zombeteira ou qualquer outra forma que a faça sentir mal, atribuir nomes infantilizados, abusar sexualmente durante consulta ou procedimento de parto, submeter a procedimentos dolorosos ou humilhantes, desnecessários, como lavagem intestinal, raspagem dos pelos pubianos, exigir posição ginecológica com portas abertas, submeter a mais de um exame de toque, especialmente por mais de um profissional, fazer episiotomia sem consentimento, deixar de oferecer ou recusar algum alívio para sua dor, realizar qualquer procedimento sem consentimento da mãe, relativizar o sofrimento da gestante por conta de etnia, peso, classe social, abusar de medicalização e patologização de processos naturais, como hormônios para acelerar o parto, práticas que vão causar a perda de autonomia sobre seus corpos e sexualidade, ou seja, apropriação do corpo e processos reprodutivos pelos profissionais de saúde, que impactam negativamente na qualidade de vida das mulheres. Eu tenho duas memórias de parto, né, da minha primeira filha, Valentina, que está com 11 anos agora, e o parto do Antônio, que está com 9 anos. Foram 2 partos bem diferentes, os 2 partos foram normais, mas a lembrança que eu tenho da Valentina foi de um processo bem mais sofrido, bem mais delicado. Tristeza. Minha gravidez inteira eu fiquei triste. Eu não tenho que reclamar não, tá? Apesar da vida difícil que eu tive, quando eu comecei, eu cresci, né? Aí não tenho que reclamar. Minha primeira gravidez foi do Renato, como escondida, né? Aí como tudo escondido não dá certo, sentia muito enjoo. Foi uma decisão acordada entre mim e meu esposo, né? Porque na época eu já era casada. Decidimos que ia ter um filho e tudo mais, pra gente estava tudo ok. Só que quando eu fui falar isso pra minha família, que eu estava grávida, foi tipo... puta, saca? Então, daí acabou tudo. Perdi totalmente a vontade. Daí eu ia pra escola, aí quando a barriga ficou... a barriga começou a ficar grande, aí todo mundo, tipo... saca? Porque é adolescente que tá grávida, velho. A violência obstétrica atinge 1 a cada 4 mulheres no Brasil. Dessas mulheres atingidas, 65,9% são mulheres negras e mulheres negras jovens. A mortalidade materna é causada por conta de racismo, objetificação do corpo negro e o mito da mulher negra forte. Meu parto foi normal, foi hospitalar também, eu nasci no Hospital Santa Helena, aqui em Brasília. Sou de Quissamã, tá? E parto normal. Aí depois não tive conhecimento de nada, porque naquele tempo a gente não sabia de nada. Pai e mãe não comentavam nada, né? Então, sei que eu cresci. Não, acho que pra ela não foi uma coisa muito grandiosa, porque ela nunca tocou no assunto, nunca falou nada. Ela me disse que teve episiotomia também, mas ela entende, né, dentro da cultura dela, porque essa questão do movimento de humanização tem uma questão geracional aí também bem forte, então ela entendia que aquilo era necessário, se não fosse feito, né, o bebê não nasceria. Então, assim, não é um relato de parto dolorido, de parto sofrido, assim. O Ministério da Saúde recomenda no mínimo 6 consultas de pré-natal. No entanto, apenas 56% das mulheres negras atingem esse número mínimo de consultas.
No pré-natal, as mulheres negras também entram em desvantagem quanto ao tempo de espera para a consulta, que é maior, e quando elas entram na consulta, o tempo da consulta em si também é diminuído, é menos em relação às mulheres brancas. Quanto ao acompanhamento, também há uma diferença. Apenas 27% das mulheres negras conseguem ter acompanhantes durante o parto, contra 75% das mulheres brancas. Foi um pré-natal, fui muito bem assistida. O médico que era responsável pelas minhas ecografias era um médico muito conceituado, muito cuidadoso, muito preparado. Acho que eu era abordada assim como a maioria das meninas que eram abordadas, porque na verdade a maioria que fez o pré-natal comigo era do mesmo tipo que eu, sabe? Eram jovens, periféricas, negras, grávidas. Então todas nós tínhamos o mesmo tratamento, assim. E a médica que me acompanhou, que foi a mesma nos 2 partos, também durante o pré-natal, as consultas, ela era muito carinhosa, ela era muito cuidadosa. As consultas eram consultas demoradas, que ela fazia questão de ver tudo, explicar tudo. Então, eu realmente fui muito acolhida. E conhecendo como funciona, né, o modelo de atenção obstétrica no Brasil, sei também que eu fui uma pessoa extremamente privilegiada, porque a regra não é todo esse cuidado e toda essa atenção. É tipo, assim, a gente chegava de manhã cedo, ficava lá na fila, pré-natal, daí era chamado, a médica perguntava assim as coisas normais estavam, se tinha acontecido alguma coisa, se estava sentindo alguma coisa diferente, tudo mais, fazia os exames normais e dispensava. Tipo assim, porque eu acredito que era normal, era tipo uma consulta de no máximo 10 minutos. Mas era isso, a gente fazia os exames, se precisasse fazer exame, fazia, ela encaminhava e pronto. Era, tipo, muita gente, tem que ser rápido e tchau. Qualquer coisa mais grave, você volta. Fiz. Dele eu fiz, dela eu fiz também. Aí depois tive meu terceiro filho, que é o André, né? Também foi uma gravidez tranquila, fiz pré-natal também. E um atrás do outro. Depois dele foi um assim, seguido. Aí depois tive as gêmeas, né? Das gêmeas eu não fiz pré-natal. Das gêmeas. Que aí já ficou mais difícil para um filho pequeno e sair, ele era do exército, né? Para sair sozinho, eu não conhecia bem a região. Aí, quando eu engravidei, até eu falei para ele, eu estou grávida. Ele falou, tu tá doida? Eu falei, não tô grávida de 2. Eu comecei a sentir assim, umas contrações, era umas 5 da manhã. Daí eu não sei porquê, mas eu já sabia que era hora de ter neném. Daí eu fui lá e acordei meu esposo, que acordou minha mãe, que acordou a minha tia. E aí juntou todo mundo, você tem certeza? Tem certeza? Eu tenho. Aí chamaram a ambulância e tudo mais. E eu lá com minhas contrações. Eu não sei exatamente quanto tempo a ambulância demorou. Eu sei que do tempo que eu senti a contração, que eu olhei no relógio, era 5 horas, e de toda aquela movimentação dentro de casa, esperando a ambulância, isso tudo, eu cheguei no hospital, era 7h30 da manhã. As contrações começaram a ficar ritmadas no sábado no decorrer do dia. E eu lembro que, como eu era primeiro parto da família do meu marido, primeiro parto da minha, então era aquela ansiedade de todo mundo perguntando, e aí, já tá na hora, já vai nascer e tal. E aí foi todo mundo lá pra casa, eu fui ficando muito angustiado com aquele tanto de gente, tal. Acabei indo pro hospital muito cedo. Eu só tinha 2 centímetros de dilatação quando eu dei entrada no hospital. E aí isso foi um processo bastante complicado, porque eu fui atendida pela médica da emergência. A médica da emergência queria que eu fizesse uma cesariana de emergência. E aquilo não soava bem para mim. Eu ficava, não, mas eu me preparei tanto tempo para ter parto normal, por que eu vou para uma cesariana agora com a médica que não é a médica que me acompanhou e tal. Eu sei que eu dei entrada no hospital umas 9 horas da noite, a minha médica só foi chegar por volta de meia-noite, 1h da manhã. Com 7 meses, eu fui ao médico. Aí ele perguntou, para quando? Eu falei, para novembro. Aí ele olhou, aí falou, é para novembro, a sua conta tá certinha, mas daqui a 15 dias elas nascem. Minha tia falou bem assim, olha, você não grita.
O que tiver que acontecer, você não grita. Porque se você gritar, eles vão te deixar lá. Então, eu pensei isso. A única coisa que eu pensava no momento, eu não vou gritar. Quando eu fui a primeira vez para a maternidade, foi para ter o Renato. Tá? Os médicos foram muito bons. Tá? E, tudo branco, tinha japonês, sentava na minha cama, conversava comigo. Ó, você tá vendo aquela ali? Ela já teve vários filhos. Olha os escândalos que elas estão dentro. A senhora fica quietinha, que aí a senhora vai ser atendida mais rápido. E aí a gente foi para uma sala, né? E aí chegou o médico, aí ele fez o toque. Aí quando ele fez o toque, juntou um grupo de residentes, né? Que também era para fazer o toque. E aí eles fizeram o toque lá, tipo, cada um fez. Tipo, nem sei quantas pessoas. Uma outra memória que eu lembro, que eu acho que essa é a mais agressiva pra mim, é que eu tava só com aquela roupa, né? Um jalequinho, assim, um roupãozinho do centro obstétrico. E lá dentro, como é um centro cirúrgico, é muito frio mesmo. Então eu sentia muito frio. Eu sentia fome, sentia frio, sentia sede. E a luz era uma luz branca, muito forte, muito estourada, assim, e que me incomodava muito. Então eu sentia aquela fobia, aquela coisa que, né, a luz tinha horas que eu olhava para cima e a luz me cegava, e isso me incomodava muito. E aí e toda hora vinha alguém para fazer o exame, para me deitar, fazer o exame de toque. Foi outra coisa que me incomodou também. Toda hora que eu já estava, né, nua praticamente, só com aquele roupão por cima. E aí toda hora vinha alguém para fazer o exame de toque para checar a dilatação. Mas tudo bem, não vou gritar, não vou falar nada, não vou reclamar. E minha mãe lá do lado. Daí ele falou bem assim, não, ela já tá com dilatação e tudo mais, ela vai ter hoje. Aí, beleza. Aí minha mãe pegou e falou assim, tá, pra onde a gente vai? Ele, você não vai pra lugar nenhum. Você fica aqui, ela vai. Aí minha mãe, não, mas ela é de menor, eu tenho que ir. Ele, não. Ela não fez sozinha? Ela vai sozinha. Então esse processo de ter chegado no hospital muito cedo, com 2 centímetros de dilatação somente, fez com que eu passasse por uma série de situações que só depois de muito tempo eu fui descobrir que não precisava ter passado, né? Que seria uma forma de desumanização desse processo do parir, né, e do gestar. Só que eu tava muito desesperada, porque eu tava sozinha, não sabia o que eles iam fazer, não sabia como é que ia ser, não sabia quanto tempo demoraria, e tava doendo pra caramba. E aí, tudo que ele ia colocar no meu soro, ele ia mexer, eu falava, moço, tá mexendo o quê? Moço, o que é isso? E assim, eu acho que eu enchi o saco dele, sabe? Perguntando o que era aquele tanto de coisa que ele tava colocando, porque eu tava sozinha, então eu tinha que saber o que tava acontecendo. Aí ele falou assim, você é enfermeira? Eu, não, moço. Então pra que você tá perguntando se você não sabe nada do que se trata aqui? Não podia andar, não podia me deslocar, não podia agachar, ficar de cócoras na hora das contrações. Então, isso foi bastante difícil. Depois, quando a dilatação foi aumentando, eu tive rompimento manual da bolsa, né? Com líquido amniótico, então a bolsa não estourou naturalmente. Fui proibida de comer. Eu lembro que eu sentia muita fome, muita vontade de comer. E eu fui ficando fraca no processo, né? E eu queria comer, queria tomar água, sentia muita sede. Eu não posso gritar. E aí eu comecei a fazer o quê? Vou fazer força. Porque teve alguém, que eu não lembro quem, que na fila do posto falou bem assim, que quando a contração tá vindo, é a criança que tá empurrando para sair. Então eu pensei que se não era para me gritar, eu podia ajudar. E aí toda vez que a contração vinha, eu prendia a respiração e empurrava. Aí quando eu subi para o centro obstétrico, eles deixaram eu andar um pouco no centro obstétrico, mas fizeram um acesso venoso e colocaram o soro, né? Que eu também não sabia que esse soro vinha acompanhado de ocitocina sintética, que é um hormônio que acaba acelerando as contrações, mas sem que a dilatação acompanhe esse processo
de aceleração das contrações. Então, as dores aumentavam muito, as contrações aumentavam muito, foram entrando num ritmo e a dilatação não acompanhava. Então, eu sentia dores muito intensas, até porque já tinha rompido a bolsa. Depois que a bolsa é rompida, o processo de dor também aumenta. Daí, uma enfermeira que estava mexendo com a senhora que estava gritando, veio a mim e falou bem assim: para de fazer força, porque se você ficar fazendo força agora, a gente vai ter trabalho lá dentro, porque você não vai ter força. E, enfim, foi tudo isso, assim. Isso eu fui até 5h15, 5h30 da manhã, que foi o horário que a minha filha nasceu. Eu sei que quando ele foi me dar a injeção, veio uma contração, e aí eu prendi tudo, e a agulha prendeu na minha perna. Aí o médico vieram 5 médicos, o 5º médico ouviu e falou: a senhora tá certa, tá tudo certinho, mas espera que eu vou ali. Foi chamar o diretor do hospital. Aí quando ele chegou, estava nascendo a primeira. Eu falei para a médica: tá nascendo? Ela falou: não tá não. Eu falei: tá. Aí estava nascendo a primeira, aquela pequenininha que vocês encontraram ali fora. Aí eu falei: tem outra? Ele falou: não tem não. Eu falei: tem. Aí ela estava fazendo um movimento. Ele falou: mas não é que tem mesmo, rapaz? Essa frase eu não esqueci. Aí fui lá para a sala, que ela nasceu na enfermaria. Eu estava esperando chegar a hora para me levar para a sala de parto. Aí veio ela, já foi na sala de parto, tudo certinho. Então, de 1 da manhã, mais ou menos, até 5, eu fiquei quase 4 horas nesse centro obstétrico, andando de um lado para o outro, mas com esse soro. Então, eu tinha que segurar o soro nesse acompanhamento, sem poder comer, sem poder tomar água. Então, foi um processo que foi me desidratando, foi me desgastando e emocionalmente também me deixando muito fragilizada. Quando estava perto, quando eu já estava ali com uns 9 centímetros de dilatação, aí eu fui para a sala de parto. E aí fiquei numa cadeira, que era uma mesa, na verdade, que se movimentava, mas não era a posição ideal para parir, a posição que eu tinha feito uma yoga, tinha feito toda uma preparação durante a gestação. E eu estava preparada, assim, para na hora, né, fazer força, de cócoras ou sentada na banqueta e tal. E eu não tive como fazer tudo isso porque o hospital nem tinha esse preparo. Emanuele Góes é uma enfermeira e doutoranda em saúde pública. Ela identifica nos seus estudos que, a partir da prática dos profissionais de saúde, há uma visão de que o corpo negro suporta mais dor e que também pode ser visto como sujo, até mesmo dentro da formação nas universidades. Aí eu gritei. Aí quando eu gritei, ele pegou e puxou a minha perna e saiu gritando desesperado, dizendo que o Victor já estava coroando. E tipo, o desespero dele me desesperou, sabe? Sofri a anestesia local, corte da episiotomia, depois as suturas todas, e minha filha, o parto foi normal, mas com todo esse processo e tal. E na hora que ela nasceu foi uma emoção indescritível. Eu realmente, assim, acho que eu nunca experimentei na vida nenhuma emoção parecida com o que é o nascimento de uma criança. Então foi incrível. Aí eles vieram com a maca e me colocaram. E aí o cara pegou e falou assim: ó, você não respira, porque se você respirar, ele sai. E aí eu fui, eles me levaram, colocaram lá na cama, né, no centro cirúrgico. E aí a enfermeira colocou meus pés em cima do negócio e tudo mais. E ela colocou meus pés em cima do equipamento lá, que eu não sei o nome. E o médico veio. Aí o médico veio, abaixou. E foi... Deixa eu tentar achar alguma coisa pra explicar. Foi um rasgo. Foi como você pegar uma coisa, sabe? E aí veio uma enfermeira, tipo, foi tudo muito rápido, muito rápido. Eu senti esse rasgo e a enfermeira veio por cima que empurrou. E foi como se tivesse abrido e minhas pernas ficado frias, eu não senti, sabe? Não senti. E aí ela pegou e empurrou, o Victor saiu, tipo, e aí ela pegou e falou assim: ah, essa aqui é parideira, ano que vem tá aqui de novo.
Só que logo depois do nascimento da minha filha, eu tinha dois sentimentos que eram paradoxais. Assim, eu sentia uma alegria imensa, toda aquela explosão de ocitocina natural, que é típica do parto, mas eu também sentia uma angústia muito grande, que só foi se resolver muitos anos depois. E talvez nem tenha se resolvido por completo, porque se eu ainda lembro, tem todas essas memórias com muita emoção, eu acho que pode ser que não esteja completamente processado, né? Esse momento que foi de angústia e de muita dor também. E era isso, a sensação que eu tinha, assim, primeiro que eu sentia dor em todo o corpo, eu senti muita dor depois do parto. A sensação que eu tinha é que alguém tinha me atropelado, assim, que um caminhão tinha me atropelado. Tipo assim, eu sou jovem, tô aqui parindo, eles tratam dessa forma e eu tô pagando. Eu ainda nem achava injusto, sabe? Porque eu sentia, tipo, eu tô pagando o preço. Foi igual o cara falou lá na porta. Eu fiz sozinha, eu vou sozinha. E aí... Ai, desculpa. Foi isso. O Victor nasceu assim. A moça me mostrou ele, sob o olhão preto. A única coisa que eu vi. O olhão preto dele. Tinha que ser preta, pobre, tatuada. Isso não é eclâmpsia, isso é droga. Essa fala foi de um anestesista solicitado na emergência para fazer uma cesariana em Rafaela Souza, de 15 anos. Passadas 5 horas de queixas de dor de cabeça muito forte, Rafaela morre. Então, fiquei arrasada, assim, no período, assim, umas 3 horas logo depois que minha filha nasceu. E aquele desespero, assim, que ela veio pro meu colo, logo depois que ela saiu, ela veio pro meu colo, mas aí logo cortou o cordão e logo levaram ela, meu marido foi acompanhando, levaram ela para fazer todos aqueles procedimentos também. Então a gente ainda teve pouco contato, assim, no pós-parto. E aí só depois que eu recebi ela para amamentar. E ela levou ele e tudo mais. Daí ele me costurou e eu fui pra uma sala esperar liberar um quarto. E eu fiquei nessa sala, eu não sei quanto tempo eu fiquei nessa sala. Eu sei que quando a gente foi subir pro quarto, subiu eu e a moça que tava com o texto na mão. Ela foi de cadeira de rodas pro 3º andar. E eu fui andando. E nasceu, não fiz o resguardo direito, passei mal, voltei para casa de saúde, aí cuidaram de mim, fui para casa e tá aí. Minha mãe só conseguiu entrar no hospital às 7 horas da manhã do outro dia. Que foi quando ela me ajudou e tudo mais. E aí ela quis ver o trabalho deles. Ficou possessa. Porque eu tava com... Entre a costura, eu tava tipo com umas bolhas de ar e água por conta do esforço de andar. E na polpa da minha bunda tinha um rasgo. Na polpa da bunda tinha um rasgo que nada tinha a ver com o processo. E aí foi todo um processo também de puerpério complicado, que aí é a primeira vez que você está amamentando, ninguém te explica o que é a chegada de um ser humaninho ali que tem que amamentar, ninguém explica como é amamentar, como é esse processo todo. Então foi bem sofrido, assim. E aí a gente só foi mesmo se engatar e se conhecendo, porque também é um processo de conhecimento. Depois dos primeiros 15 dias, ali, 30 dias. E foi bem sofrido. E aí ela foi atrás pra querer saber por que eu tava com... E eu não sabia, né? Não tinha como eu saber. E aí o médico falou, deram a informação lá pra ela que o médico teve que fazer aquilo porque quando ele foi costurar, ele teve que puxar... quando ele foi cortar, ele teve que puxar o bisturi pra não cortar a cabeça da criança. Só que assim, a criança não saiu. Ela foi forçada. Então, saca? Não tinha essa necessidade de ele cortar, saca? Não tinha. Isso me deu um trabalho absurdo, porque o que acontece? É carne. E a costura não segurou. Eu fui pra casa depois de 2 dias. E aí, foi terrível, porque abriu
E eu não conseguia andar, não conseguia fazer nada. Eu fui pegar o Victor no colo, ele já tava, tipo, com 8 dias. Eu consegui levantar e peguei ele no colo. Tipo, foi muito sofrido. E a minha perna, que ficou presa à agulha, ficou dura. Eu andei puxando a perna. Todo mundo achou que eu ia ficar com um problema na minha perna, tipo, pra sempre. Porque eu andava puxando a perna, ela ficou dura, eu andava puxando a perna, tipo, direto pra todo canto. Então, só que tudo isso vinha com, tá vendo? Isso que dá engravidar na adolescência. Considerado o pai da ginecologia, Myron Simons abria mulheres negras grávidas para fazer experimentos e realizava cesáreas sem anestesia. Várias mulheres operadas por Simons morriam também por infecções, uma vez que ele não prescrevia os cuidados adequados pós-cirúrgico. Então foi tudo muito ruim, muito ruim. Nesse dia, nesse tempo, eu decidi que eu não ia mais ter filho. Se fosse pra mim ter filho, seria adotado. Porque você não tem o tratamento de cadeira de roda, saca? Você não sai da mesa de cirurgia e vai de cadeira de roda. Você vai andando, porque tu é forte. E uma coisa que eu acho que é importante deixar registrada também, porque essa conversa eu nunca tive coragem, e a palavra é essa mesmo, eu nunca tive coragem de fazer frente a frente com a minha médica, porque é uma pessoa que eu gosto muito, é uma pessoa que sempre me atendeu muito bem, e as violências que eu sofri durante o parto, né, porque foi isso, principalmente no primeiro parto, foram todas coisas que ela me disse que aconteceriam, porque o modelo de parto para o qual ela estava treinada a fazer, né, e a experimentar era daquela forma. Então ela chegou a me dizer. E eu não sabia, não tinha consciência também de que era possível um outro modelo de parto que não aquele, né, que eu sofri. Desnecessário, né? Num momento desse, tipo, a gente passar por esse tipo de coisa. Cruel. Porque, assim, também eu imagino que essa questão da humanização do parto é algo que a gente precisa fazer muito na base do diálogo. E talvez eu não esteja preparada ainda para lidar com a violência de uma forma não violenta também. Para rearticular tudo isso, assim, dentro de mim. Então, talvez fosse o caso de esperar mesmo, de forma que eu pudesse fazer isso de uma forma não agressiva, não violenta também nessa conversa com ela. Porque é isso, assim, eu não vejo todo o processo que eu passei como algo que ela tenha feito intencional. Eu tenho acompanhado muitas mulheres nesse tempo que eu estou como diretora jurídica da Artemis, acompanhado muitos relatos de partos violentos. E eu percebo, assim, claramente que existem médicos, existem pessoas que tratam mal mulheres durante o parto de uma forma totalmente consciente, né, das violências que está praticando e fazendo aquilo como uma violência mesmo, como uma prática violenta sua cotidiana. Então, isso é muito comum. E aí, nesses casos, eu não hesito em denunciar, em relatar e denunciar essas violências mesmo. Principalmente nos hospitais públicos, principalmente voltado para mulheres que são de baixa renda, né? Principalmente voltado para mulheres negras, mulheres indígenas que têm uma violência, assim, como a gente, né, já vinha falando antes, de uma forma muito, muito assustadora mesmo, né? Que viola a cultura, viola o corpo, viola a vontade, né? Viola a experiência, viola várias coisas simultaneamente. É quase como uma política de Estado mesmo, violenta com mulheres. Ah, é isso. Por isso que a minha mãe não tinha ele não me dava esse retorno. Ela dizia que a memória da mulher é programada para esquecer esse período, no momento que a gente olha para a criança. O problema é que a gente lembra, e quando lembra dói do mesmo jeito, saca? Iroye no calle